Filipenses capítulo 1, que é uma oração, irmãos, do apóstolo Paulo, que é, no mínimo, comovente. Dada as circunstâncias, dado ao conteúdo, a motivação e o peso teológico e doutrinário que essa oração carrega. E aqui há sabedoria. Se você olhar para esta oração do apóstolo Paulo, os irmãos já encontraram aí, Filipenses 1, a partir do versículo 9, você vai ver que, partindo de um texto como esse, em se apropriando deste conteúdo, é o start de um genuíno avivamento para a igreja. Porque é tremenda a construção que ele faz daquilo que é de fato importante, daquilo que de fato é prioridade e o que de fato é a real necessidade para a igreja. Então eu te convido a olhar aí comigo e fazer essa leitura breve. Nós vamos ler apenas 3 versículos, se vocês já encontraram. Filipenses 1, versículo de 9 em diante. Amém? Amém. Também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Olha que oração tremenda. No mínimo, ela é muito comovente. Porque, baseado nesse texto, a gente entende a necessidade que a igreja tem de ser banhada pelas orações de seus membros, pelas orações dos irmãos que nela congregam. Ela precisa ser regada diariamente pelas orações, pelas intercessões dos santos. Por razões óbvias. A primeira delas é o mundo que é mau. O mundo que se levanta e intenta sempre contra a existência de uma igreja bíblica, de uma igreja genuína, de um povo santo que se reúne. Um povo que foi lavado, um povo que foi remido pelo sangue do Senhor, que foi separado do mundo. Obviamente, o mundo vai ter ela como alvo de seus ataques, de suas calúnias, de mentiras, de perseguição. Então a igreja precisa ser banhada por oração, pela intercessão dos santos, para que a razão da sua existência alcance seus objetivos. Qual que é a razão da existência da igreja? Anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não foi para isso que Jesus nos chamou? Nos arrancou das trevas, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então daí a primeira razão óbvia é que o mundo se levanta contra a igreja. Isso não é novidade. Então a necessidade de intercessão, de oração dos santos pela comunidade, pela igreja, pelas igrejas que você conhece, que sabe que realizam um trabalho sério. Então, a oração. A segunda é justamente dessa que eu tenho falado, que é para a igreja cumprir o seu propósito, cumprir o seu objetivo. A igreja precisa descobrir as insondáveis riquezas que vêm como provisão de Deus para uma comunidade cumprir este propósito. Não foi isso que o apóstolo Paulo ensinou lá em Efésios, aos Efésios? Que ele nos colocou assentado nas regiões celestiais. E com isso, irmãos, ele está dizendo que tem ali
são riquezas que foi distribuída para a igreja como provisão para que ela cumprisse o seu propósito, para que ela cumpra esse objetivo, que é anunciar, para ser esse veículo da glória de Deus na terra, para o mundo, para anunciar essa regeneração, para anunciar essa filiação. Não há outra forma da igreja fazer isso senão se apropriar dessas virtudes e dessa característica, dessas provisões que Deus separou. Porque lá em Efésios foi que diz, olha, vocês foram salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Para quê? Qual que é a razão seguinte? Pois Deus preparou o quê? De antemão, boas obras para que andassem nelas. Ou seja, o Senhor nos salvou e condicionou o nosso caminho cheio de boas obras para que a gente ande nessas boas obras e anuncie assim as virtudes daquele que nos amou, que nos regenerou. Quando Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz para nós, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Para que ele está dizendo isso? Para vocês serem famosos, para vocês serem diferenciados na terra? É para isso? Não. Ele diz para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vossa comunidade que está em Potocombu. Não. Para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então a outra razão é justamente para que a gente entenda que a igreja ela tem que ser bem sucedida e entender que ela faz parte desse progresso do Evangelho na Terra. É algo muito sério. Daí, então, a gente entender que baseado nesse texto, nós temos aqui uma motivação genuinamente cristã. Se não, é orar pelo quê? Eu sei que o caminho foi aberto. Eu tenho acesso livre a Deus. E esse caminho vai me servir para quê? Qual é a razão? Qual é a motivação principal? Lembra que eu falei em uma das ocasiões que eu me apropriei de um texto que Jesus fala para nós, que a boca fala aquilo que o... Então a gente ora aquilo que o nosso coração também está cheio. Então a gente se dirige a Deus motivado por aquilo que está enchendo o nosso coração. A igreja faz parte dessa motivação? Não. Mas, gente, como é bom ter alguém assim puro que responde no meio da congregação. Às vezes somos impactados justamente com essa realidade de que não é isso que está enchendo o nosso coração e nos motivando a nos dirigir a Deus. A maior parte das vezes, 95% do conteúdo das nossas orações é de cunho pessoal. E não há nada errado em se dirigir a Deus, porque o caminho de fato foi aberto para a gente ter acesso, para fazer a Ele essas súplicas em momentos de angústia, para alcançar misericórdia no tempo oportuno. Tudo bem. Só que a gente não pode esquecer que o vetor principal de nós termos sido tirado do império das trevas é manifestar a glória do Pai. Então fazer uso desse acesso a Deus para buscar em Deus a provisão de como ser ferramenta para o seu reino nessa terra. O que eu estou precisando, Pai? Olha que eu não enxergo. Então me supre dessa carência para que eu possa ser um veículo da sua glória. Para que eu possa então anunciar ao mundo aquilo que o Senhor deseja. Então, baseado nesse texto, a gente vê o apóstolo Paulo nos convidando para onde? Para o cárcere, junto com ele. Vem comigo. Entra no cárcere, porque foi de lá que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. E ele já no início, ele não está dizendo, irmão, interceda por mim, porque eu estou sofrendo, eu estou preso, como eu queria estar com vocês para pregar o Evangelho, como eu queria estar andando pelas sinagogas e poder discorrer do Evangelho. Não é isso que está enchendo o coração do apóstolo Paulo.
Ele não está se descabelando para poder pedir que o Senhor me socorra e me livre. Eu faço essa oração por vós. Ele intercede pelos santos, pela comunidade, para que o vosso amor aumente mais e mais. Veja o que o apóstolo Paulo está colocando como prioridade em sua vida. Tanto é que depois, mais adiante, ele vai explicar, olha, não se entristeça por minhas prisões. Isso tem contribuído para o anúncio do Evangelho. Calma, ele vai explicar isso mais adiante. Mas agora ele está entendendo, olha, vocês que estão já livres, sejam então essa ferramenta, esse instrumento para o Senhor, e que isso seja abundante, que o vosso amor aumente mais e mais. E aqui a gente entende, irmãos, que há possibilidade de crescimento, de progresso para o amor. Ainda que a gente entenda o amor e a gente acredite que ele tem o seu limite, mas não. O apóstolo Paulo está dizendo para ele, olha, que o amor que vocês já têm, porque ele está entendendo isso, que o vosso amor já está presente, já existe, eu vejo, nós percebemos, na vossa cooperação, como ele disse nos versos anteriores, na vossa cooperação com o meu ministério desde o início, eu já vejo percebo que há amor, mas que esse amor faça o quê? Aconteça o quê com ele? Aumente mais e mais. Isso aqui, irmãos, a gente percebe que há uma palavra de esperança para aqueles que estão desacreditando da igreja. Aqueles que já não acreditam mais que a igreja ela é viável para a sua vida e que ela não encontre lugar nessa comunidade ou em qualquer outra igreja. A possibilidade de progresso. Então a gente não pode desacreditar da igreja porque ela ainda não é aquilo que eu espero que ela seja. Perceba que a igreja de Filipos já era uma igreja que amava, e o apóstolo Paulo ora, que aumente mais ainda, que progrida mais ainda. Sabe por que eu acredito nisso? E compartilho isso com os irmãos? Tomando por base a minha experiência, e eu tenho certeza que ao falar sobre ela, você vai se identificar. Se eu olhar para o crente que eu era há 10, 15, 20 anos atrás, eu não fazia nem 10% do que hoje eu faço. Mas eu era um crente. Eu amava Jesus já. Então, hoje, eu deveria olhar para esse crente ao sair do passado e pensar que ele não era crente? Porque ele não era o que é hoje? Não, já amava Cristo, já tinha temor no coração, já buscava conhecer qual era a vontade de Deus. Mas não era o que eu sou hoje. O que dá a entender que nenhuma igreja ela vai alcançar imediatamente a meta. Há a margem, há a possibilidade de progresso, de crescimento. O apóstolo Paulo ora com essa finalidade, que o vosso amor aumente mais e mais. Então, não desacredite, não desanime, não desista de interceder pela comunidade, porque ela ainda não é aquilo que você espera que ela seja em sua totalidade. Porque não vai ser agora. E talvez não é agora por causa da sua inatividade. Já percebeu isso? Que às vezes ela não é aquilo que ela deveria ser porque você não está fazendo o que é chamado para fazer? Ou que às vezes você passa a maior parte do tempo cobrando dos outros aquilo que você não faz? Porque isso é muito comum. Isso leva-nos a um autoexame. Por que a comunidade ainda não é aquilo que eu espero que ela seja? Pode ser que eu não esteja operando, trabalhando, fazendo, participando, orando por ela, para que esse amor progrida, para que esse amor aumente mais e mais. O apóstolo Paulo orava. Já entendia amor na igreja de Filipos, mas não, eu faço esta oração. Que o vosso amor aumente. Aumente mais e mais. Então, essa palavra ela traz essa esperança para nós que, de um certo momento de decepção, a gente é levado a desacreditar, porque o Senhor, ele começou boa obra e ele vai completar. É compromisso dele, porque nós temos esperança na fidelidade de Deus. Isso que dá esperança em nós, é que ele começou, ele vai concluir, ele vai completar.
Então não desacredite, não desanime do projeto chamado igreja, porque é uma instituição divina. Creia, continue crendo na bondade e na fidelidade do Senhor, que tem provido o seu cuidado para então concluir a sua obra na igreja. Então que o vosso amor aumente mais e mais. Mas amor como? Amor só de sentimento? Só de emoção? Só da reciprocidade de ações? Amor social. O amor social? É esse tipo de amor que o apóstolo Paulo está mencionando? Não. Não é. O apóstolo Paulo leva a gente à compreensão de que não pode haver divórcio, não pode haver um abismo entre razão e emoção, mente e coração. Então o amor, ele deve necessariamente andar junto com conhecimento. É isso que ele está dizendo, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Não é um amor irracional, é um amor que pensa, é um amor que calcula, é um amor que, e mais, calcula a partir da experiência do novo nascimento. Nós cantamos aqui hoje Romanos 5. Então, o que nós cantamos é propriamente dito que no versículo 5 diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então o conhecimento, ele parte de um amor divino, que já está presente em nosso coração. Então não é um amor irracional. Então, não pode haver um abismo entre conhecimento e amor. Por que eu digo isso, irmãos? Eu estava meditando, e isso aconteceu aqui quase nos acréscimos no segundo tempo. A igreja, e eu vou provar isso para os irmãos, ela será uma maldição para o mundo se não viver o amor. Uma igreja que ela é cheia de conhecimento, cheia de informação, cheia de doutrina, cheia de teologia, ela pode se salvaguardar de algumas coisas, mas ela pode ser uma maldição para o mundo se ela não viver amor. Se o amor de Deus que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo não transbordar para viabilizar a vida do próximo, que não necessariamente faz parte da sua comunidade, ela pode ser uma maldição para o mundo. Porque o mundo pode estar enxergando nela uma hipocrisia de dimensão estratosférica, porque não vive o que prega. A vida não é uma extensão daquilo que ela verbaliza. E para ver tal exemplo, nós olhamos para a carta de Jesus à igreja de Éfeso. Quando você abre lá em Apocalipse, capítulo de número 2, livro difícil de achar, o de Apocalipse. Ou você passa por a parte do dicionário, ou você cai em Judas. Apocalipse capítulo 2, um texto muito conhecido, nós vamos notar justamente isso que eu estou ilustrando para os irmãos. Olha só, capítulo 2, versículo também de número 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, ou seja, uma igreja criteriosa, uma igreja baseada na palavra, uma igreja que tinha teologia e doutrina afiada. Muitos que estão aparecendo aí, que são maus, a gente identifica, porque a gente tem critério, a gente tem um filtro muito bom. Tem gente aí que está dizendo que é apóstolo. Pera aí, vamos ver se tem a credencial mesmo do apostolado. Olhou, analisou, não é. É mentiroso. Então perceba que essa igreja tinha critérios doutrinários.
Versículo número 3. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. Ou seja, alguém que não arredava pé quando se tratava em defender o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sofria perseguição por causa do nome de Jesus. Perseverava e não vacilava. E não deixaste esmorecer. Versículo número 4. Tenho, porém, contra ti o quê? Que abandonaste o primeiro amor. Obras de amor. Aquelas primeiras que vêm inflamando o nosso coração quando a gente tem um contato com o olhar reconciliador de Jesus Cristo. Aquele que diz para você, eu também não te condeno. Eu te amo. Eu te regenero. Tu és meu filho. Você é meu herdeiro. Aí aquilo inflama o coração e motiva o indivíduo a viver um amor ágape na sociedade. Aí o texto está dizendo que não é que ele esqueceu, não é que ele deixou, não, ele abandonou esse amor. Então a igreja, para uma sociedade, ela pode ser uma maldição se não viver o amor. E se a gente viver então o amor e deixar a doutrina? A igreja pode ser maldita se ela tiver só manifestação do amor. Você tem prova para isso também, irmão? Eu te convido a abrir aí agora, no próximo capítulo, ou não, ainda no capítulo 2, carta à igreja de Tiatira. Pessoas que tinham o coração melhor do que a mente. Quando você olha para isso, para esse texto, você vai ver a seguinte descrição. Conheço as tuas obras, versículo 19. O teu, o quê? Está marcado aí? Amor. O teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas obras, mais numerosas do que as primeiras. Obras de amor, olha só, vocês começaram bem e eu vi que vocês melhoraram muito. O progresso de vocês foi estrondoso. Vocês produziram bastante no começo, mas agora as últimas obras excedem muito as primeiras. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti o quê? Tolerares que essa Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, ou seja, já começa a entrar doutrina estranha, coisas esquisitas dentro da igreja. E não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem, coisas sacrificadas aos ídolos. Já tem outro no trono junto com Jesus. E não é só um ou outro que está praticando, vocês estão tolerando isso, está permitindo que seduza a comunidade a praticar obras perversas. Mas aqui todo mundo ama, aqui é legal, aqui é bacana. Não interessa o que está pregando, o que está dizendo. Deixa, mas é uma igreja que tem produzido muito. O coração dessa igreja é grande demais, é glorioso. Olha como que o pessoal se dá bem. É isso que acontecia em Tiatira. Olha as últimas obras, é mais numerosa do que as primeiras, do que quando começou. É tremendo. E o que está acontecendo nas entrelinhas? Apareceu uma que se dizia profetiza e está diluindo uma doutrina perniciosa, perversa, que está seduzindo as pessoas até a sacrificarem aos ídolos. Colocou outra pessoa junto com Jesus. É um corredentor no pedestal. E vocês estão tolerando isso. E aí segue. Dei-lhe tempo para que te arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostra de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Uma igreja pode ser maldita se só houver expressão de amor. Por isso eu digo que não deve haver divórcio, não deve haver um abismo que separe a mente do coração. A razão do amor, o conhecimento do amor. Porque o amor
predispõe conhecer a Deus. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E isso não encerra a gente na ignorância, isso motiva. É uma engrenagem que te leva a querer conhecer a Deus e sua vontade. A conhecer o Evangelho. Perceba, não te encerra num estado de inatividade. Por isso o apóstolo Paulo, ele é enfático, que o vosso amor aumente mais em mais, em pleno quê? Conhecimento. Quer falar? Uma participação, o problema, muitas vezes, é a percepção do que é amor. Eu, conversando com a irmã esses dias, e ela falando, aquele homem é tão amoroso, ele enxerga amor no pastor, que está sempre amoroso, afetivo, fala doce e está sempre abraçando, está sempre conversando. Aí isso é amor. Só que não enxerga amor quando um irmão prega e repreende práticas erradas, por amor daquela pessoa que está arriscando a sua reputação, está arriscando às vezes a estima da pessoa por si próprio, falando a verdade, mas não enxerga amor nisso. Tá sendo chato da vez, às vezes cortando as asinhas daquilo que a pessoa quer praticar, e eu não enxergo amor nisso. Eu só enxergo amor se estiver todo me melando, estiver me abraçando, isso é amor. Agora, quando eu falo, olha, você está errado, esse caminho está te levando à morte, eu estou me arriscando falando aquilo, mas não, está tudo certo. Isso não é amor, isso é ódio para muita gente. Isso é quase como um médico que arrisca a sua reputação e dá um diagnóstico de câncer para um paciente. O médico ele é famoso porque todo mundo que passa por ele sai dali tudo bem, é bom. Então, só que ele está dando doliprane para as pessoas curar câncer. Isso é amor? Não. Isso é compromisso com a verdade? Fala a verdade. O cara fez um voto na medicina de salvar vidas, de cuidar de pessoas. E aí, de repente, você entra lá no consultório já com câncer, que ainda está numa fase que você pode ser remido dela, mas aí o fato dele, em nome da sua reputação, dizer, não, vai estar tudo bem, essa dor aí, você toma esse antibiótico, toma aqui um anti-inflamatório, você vai ver, vai passar. Aí você vai ficar, nossa, que médico legal mesmo, ele deu aquilo que eu estava precisando, porque o meu problema agora é a dor. É a dor. Mas não tratar aquilo que está causando a dor. E qual médico seria para você o mais amoroso? Aquele que diz para você, olha, você vai ter que ter um tratamento pesado agora, porque você vai sentir dores por alguns dias, mas daqui a pouco, quando isso aqui curar, você vai estar isento da dor para sempre. Ou você quer ir tratando a dor, e até o câncer chegar no estado terminal e você morrer. Tem muita gente, infelizmente, que está preferindo isso. Não, o que está me incomodando é a dor. Então, cuida da dor e deixa o câncer aí. Deixa o pecado aí. Deixa eu continuar sendo seduzido. Deixa eu continuar na minha idolatria. Deixa eu continuar andando por veredas de doutrinas corrompidas. Deixa, está tudo bem. E a sentença de Deus era de morte. Falei, eu vou matar seus filhos. E aí as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Perceba o que está falando. Mente, conhecimento e coração, o amor. Olha como está ligado esse assunto. Não pode haver separação, não pode haver um abismo entre amor e conhecimento. Por isso o apóstolo Paulo diz que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Isso é muito importante para nós. Então, irmãos, esses dois textos ilustram muito bem que a vida no cristianismo ela é de experiência com Deus. Ela precisa passar por esse exercício de relacionamento, de oração, de estudo das Escrituras, para que você possa absorver todo o conselho de Deus. Porque é impossível, olha, nada pode fazer alguém sábio dentro da igreja. Você pode entupir ela de conhecimento, de informação. Não quer dizer que com isso, porque ela tem anos de muita informação e muito conhecimento, que ela seja sábia.
O sábio é aquele que coloca em prática o conhecimento. E nisso nós entendemos que há muitas pessoas novas na igreja que as primeiras centelhas de informação, ela já coloca em prática e faz aquilo arder nos seus ossos. Isso é sabedoria. É aquilo que o sábio Salomão vai dizendo desde o começo no livro de Provérbios: meu filho, observe minhas palavras, não se aparte dela, coloca em prática, porque nisso há sabedoria. E quando você tem acesso à primeira informação, ao primeiro conhecimento, você já coloca aquilo em funcionamento. Isso é sabedoria. E o apóstolo Paulo está mostrando para nós que nessa oração que há sabedoria. Em crescer, em perceber essa margem de progresso e crescimento de amor em pleno conhecimento. Em pleno conhecimento. E agora, peço um pouco de paciência, porque eu preciso de tratar para os irmãos aqui o que é esse conhecimento aqui no original grego. Porque conhecimento, comumente, e na forma mais popular, a gente conhece como gnoses. Sim ou não? Que deu origem ao gnosticismo. Pessoas que tinham a sua religião no conhecimento e por aí vai. Mas no original não está gnose, está epignosis. E o que isso muda? Porque não é apenas o conhecimento de informação. O conhecimento daquilo que você pode ler. Você digita aí no chat GPT e de repente ela te dá aquilo e agora eu conheço o que é isso. Não, isso aí é gnosis. Agora o epignosis é aquilo que Jonathan Edwards, em maior parte dos sermões que ele produziu, ele falava sobre isso, de experiência, do provar. Mais do que saber, por exemplo, se eu perguntar para você qual que é a textura do mel, você pode me responder sim ou não. Qual que é o gosto do mel? É o quê? Doce. Mas por que você sabe que é doce? Porque alguém te falou? Ou que você leu? Experimentei. Isso é epignosis. Não é só saber, o mel serve para isso, o mel serve para aquilo, ele tem uma textura assim, o assado. Tá, isso eu tive, eu poderia reproduzir isso. Só que o cristão, ele não reproduz algo meramente por conhecimento. E, curiosamente, hoje nós cantamos o hino de número 15, e na última estrofe, a gente canta o seguinte: conditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor. Esse conhecimento é de epignose. Ninguém vai reproduzir o evangelho ou o amor de Deus sem a experiência, sem contato, sem ter provado. Então, mais do que saber que o mel é doce, e por informação, é saber que ele é doce porque eu provei. Eu experimentei e ninguém rouba essa verdade de mim, porque eu testifiquei de mim mesmo que este mel é doce, que ele tem uma textura agradável e que ele serve para muito mais coisa. Por quê? Porque eu fiz experiência. Sei que ele é bom para adoçar alguma coisa, sei que ele é bom para o cabelo, para a pele, ou seja lá para o que for. Porque eu testei, provei e está aprovado. Isso é epignoses. Então o apóstolo Paulo diz, olha, que o vosso amor aumente mais e mais em experiência de conhecer este excelso amor de Deus que te transforma, que te regenera, para que daí ninguém roube essa verdade do seu coração. Será convicção para você que nada nem ninguém poderá te arredar daí. Por quê? Porque você provou. E aí o que nos leva à próxima expressão do grego, que é percepção. Na palavra grega é aistesis. O que é percepção? Se epignosis é conhecimento experiencial, aistesis é a colocação deste conhecimento na prática. Por exemplo, já está comum a ideia do tomate ser fruta e ser legume, sim ou não? Vocês já ouviram falar sobre isso? Então já é um senso comum que tomate é fruta. Então isso é um conhecimento, você prova, é doce. Mas quem já colocou tomate na salada de fruta? Eu acho que ninguém vai pôr.
Porque é uma aplicação prática. Se alguém colocou, viu que não deu certo, porque não vai dar certo, gente. Só se for muito doce mesmo. E eu tô vendo sua careta daqui para lá. Eu olho todo mundo fazendo. Porque você já sabe aonde que vai bem o tomate. Você não vai colocar tomate numa salada de fruta. Porque isso é um conhecimento de que você sabe que o tomate é doce, mas ele não serve para qualquer lugar. Você sabe onde que você põe. Você sabe o que você faz com ele. Então, o amor aumentado em pleno conhecimento e percepção, ele vai te dar o conceito amplo da vida da igreja para saber em que aplicar o quê. Então, você vai entender que, por exemplo, isso aqui, irmãos, é um vetor para todas as áreas da vida da igreja. É você saber que há coisas boas que não vai ter lugar no culto, mesmo sendo bom. É onde que a gente percebe, então, na Bíblia, os princípios reguladores de culto. Você saber que há meios, há métodos de evangelismo que são muito bons. Mas, na prática, não cabe dentro do culto. Então, por isso a gente não aceitar a ideia de teatro, a gente não aceitar a ideia de dança, a gente não aceitar a ideia de... E por aí vai. Porque isso não é princípio regulador de culto ao Senhor. Embora seja bom em outro ambiente. A arte, ela manifesta muitas vezes uma pregação do Evangelho. Pinturas, filmes, né? Pessoas que fazem teatro, pessoas que fazem apresentação em rua, de jograis, de coisas que anunciam o Evangelho, mas não é no culto. Isso é sabedoria aplicada. Você entender que dentro da igreja não precisa mais do que oração, cânticos das Escrituras e pregação da palavra. Isso é um culto ao Senhor. Simples assim. Você alimenta, você edifica a igreja com simplicidade. Você não fica divertindo pessoas com malabarismo, com coisas, para entreter elas e encher linguiça porque você não tem o evangelho para servir. Vocês estão me entendendo? Então a epignose parte do princípio da experiência. Eu provei. Ah, não, mas o mel é amargo. Não, pode ser amargo para você, sei lá em que situação ou que circunstância você provou ele. Mas será se é mel mesmo? Se foi mel misturado com outra coisa, eu não sei, mas o mel que eu sei de verdade, ele é doce. Pronto. Por quê? Porque você provou. Você teve essa experiência. Então o apóstolo Paulo continua nos levando a ter essa experiência contínua. Que olha, que haja progresso, que haja crescimento nesse processo de conhecimento experiencial. Você precisa disso. Para quê? Para que haja convicção. Convicção ética. Convicção moral. Convicção doutrinária. Para que nada venha te mover do seu lugar. Você saber que certo é certo, errado é errado, pecado é pecado e por aí vai. Amém? Não tem pecado, nem pecado. Deixa eu ver se não faltou nada. E aqui, irmãos, infelizmente, sem querer ser mal-humorado, sem querer ser... Como que eu posso dizer isso? Da forma mais branda possível. Eu faço esta oração, e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e percepção. Amor aumentado num progresso de conhecimento e percepção. Porque quando a gente, principalmente na internet, a gente compartilha algo, o mundo observa aquilo que para nós é conhecimento, aquilo que é amor. E quando a gente analisa o que se vê hoje na internet, é uma negação daquilo que a gente vê o apóstolo Paulo falando. Não há nenhuma manifestação de amor, muito menos de conhecimento. É uma safra de evangélicos ignorantes, para não usar palavras mais chulas.
Mas a gente percebe muita ignorância com relação ao Evangelho quando a gente vê algumas frases feitas sendo postadas por muita gente na internet. Falta muita maturidade, falta muito progresso, falta muito crescimento. Falta muita comunhão com Deus. Para que Deus possa nortear a mente e o coração dessa pessoa, para que ela saiba o que postar, o que reproduzir. Porque o mundo, quando vê, você é um cristão lá no seu perfil do Instagram, do Facebook, está ali, cristão, servo de Deus, coloca uma frase bonita. Mas aí a relação daquilo que se segue como postagem é completamente o oposto. É avesso ao Evangelho, é avesso à mensagem de Jesus Cristo, é avesso àquilo que os apóstolos ensinaram como doutrina. Isso é lamentável, porque o recado que você está dando para o mundo é que você pode ser como o mundo, mesmo que esteja servindo dentro da igreja. Isso é triste. Por isso o apóstolo Paulo ora ao Senhor que haja progresso e crescimento em amor e pleno conhecimento. Não dissocie os dois. É impossível dividir isso. Amor e conhecimento devem andar juntos. É quase como você perguntar para um pássaro, qual asa é a mais importante, a da direita ou a da esquerda? Ele vai responder o que para você? Eu não vou conseguir voar se você tirar uma. O cristão não vai conseguir se manifestar como cristão se não tiver as duas asas. O amor e o conhecimento. Conhecimento de experiência. Amém? Vamos seguir? Deixa eu ver se eu consigo concluir. Olha como começa o verso de número 10. Para. Razão. Por que eu estou orando por vocês? Porque a minha oração contém o que contém. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e percepção para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Eu acho tremendo isso aqui. Porque já pela segunda vez a gente vê a elaboração do apóstolo Paulo visando com um olhar escatológico. Eu vislumbro o final de vocês. Eu quero que vocês sejam apresentados inculpáveis, sinceros. E para isso eu tenho orado dessa forma para vocês aqui hoje. Porque hoje vocês precisam disso para o dia de Jesus Cristo. A bagagem de vocês tem que ter isso. Tem que ter amor com conhecimento, com percepção. Então, o vislumbre do apóstolo Paulo é escatológico. Para o dia de Jesus Cristo, o que você precisa? Que o seu amor seja aumentado e conhecido. Seja provado e aprovado. Então, ele vai dizer para nós que, à luz dessa passagem, né, quando nós olhamos para esse texto, que a razão da oração é que o coração do indivíduo, do cristão, seja cativado e seja condicionado a escolher, dentre as coisas boas, as melhores. Diferente daquilo que a gente faz no período de política. Porque na política, o que é mais comum a gente fazer quando está para escolher alguém? Eu tenho que votar em alguém. Você faz como? Dentre os piores, você escolhe o menos pior. Isso não é ética cristã. A ética cristã move a gente a escolher dentro de tudo aquilo que é bom que foi apresentado, que você já tem analisado, provado. Dentre isso tudo que é bom, você escolhe as melhores, as mais excelentes. E aí, uma vez que você passa isso pelo escrutínio da fé, você diz, olha, isso aqui eu aprovo para a minha vida. Eu aprovo coisas excelentes. É o que o texto está dizendo, está nos orientando a fazer, para aprovar as coisas excelentes. Deixa eu usar uma ilustração bem simplória aqui. Chega lá você chega no Ceasa, e você sabe que vem uma safra de frutas e legumes top. E despeja tudo lá nas bancas assim para você escolher e comprar. Você já sabe, já tem consciência, a reputação é muito boa, você sabe que tudo que vem desse produtor agrícola é muito bom. Aí quando ele despeja lá, o que você faz? Mas você já sabe que é boa a safra. Por que você vai escolher ainda? Porque é ser humano. Você
Estão entendendo isso? Você não fecha o olho e sai botando dentro da sacola assim, não, é porque a safra é boa, o homem é de reputação boa. Não, você sabe que é bom, já há testemunho, já há essa reputação que foi construída ao longo dos anos, mas mesmo assim, você não se satisfaz com isso e você olha, você pega, você apalpa, você cheira, porque você quer trazer para dentro da sua casa aquilo que é excelente, melhor dos melhores. A razão da gente orar pela igreja, de interceder uns pelos outros, de buscar em Deus, em meio dos nossos devocionais, é que em tudo que se há de apresentado para nós, que vem travestido com o nome de Jesus, de evangelho ou de reino, precisa ser passado pelo filtro, pelo um escrutínio muito criterioso, para você então aprovar como excelente. Mais uma vez reforço, a ideia da gente reproduzir na internet algumas coisas que é próprio de ímpio, é próprio de mundo. A gente vê frase feita e a gente reproduz aquilo. E aí o mundo que já viu que o meu perfil é um perfil cristão, e eu estou reproduzindo alguma coisa, eu estou validando isso. Estou dizendo que isso é excelente para você consumir. Você pode consumir porque isso é bom, que eu já provei. E na verdade não é. Eu tive uma conversa muito séria, foi muito breve, mas foi muito séria com a Esther, um dia desses que ela, não é, Esther? Que você colocou um negocinho lá que o papai não gostou, no Stories, foi ou não foi? E ela entendeu. Era uma frase pronta, era uma frase feita já, e eu falei assim, isso aqui, analisa junto comigo, isso é próprio de um cristão? Isso é próprio de um filho de Deus? Ela, não. O que nós temos que fazer com isso aqui então? Apagar. Ela partiu dela, apagou, tirou, ela entendeu. Porque ela entendeu que aquilo que nós reproduzimos, nós estamos dizendo para o mundo, estamos dando um recado de que eu aprovei isso como excelente. Aí eu estou dando recado de inimizade, de abandono, de ignorância, de seja lá o que for, tudo que é próprio de ímpio e do mundo. Isso não é padrão nosso. E o apóstolo Paulo depois vai dizer aqui mais adiante do reino que nós representamos, mais para frente, no tempo adequado, nós vamos falar sobre isso. Mas o que eu estou ensinando, o que eu estou passando para o mundo, que o mundo pode se espelhar em mim e em aprovar coisas próprias de ímpio? Não, nós escolhemos dentre as boas, as melhores. Melhor dos melhores para a gente aprovar então como excelente. Porque isso é o que deve ser achado dentro da minha bagagem. Porque o vislumbre do apóstolo Paulo, repito, é escatológico. Ele está visando a doutrina dos últimos dias. Porque olha só, deixa eu mais umas vezes aqui olhar para termos originais. Porque, irmãos, olha só, eu tenho que ser honesto e tenho que fazer justiça com esse versículo. Também faço essa oração, que o amor de Deus aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção para aprovardes as coisas excelentes. Você não pode torturar a sua alma. Você não pode torturar a sua mente, ocupando ela com coisas vazias e fúteis. Você tem que ocupar a sua mente com coisas que são de proveito, que haja benefício para o reino, que haja vantagem, que haja virtude, porque o Senhor não deseja ver o seu povo crente aprendendo ou se empregando a conhecer coisas que é de nenhum valor. A gente tem que aprovar coisas excelentes, tem que validar coisas excelentes. Por que isso é tão importante? Porque o apóstolo Paulo deseja ver-nos com bagagem cheia de virtude no dia de Cristo. Ele quer que nós sejamos achados como? Sinceros e inculpáveis. Sincero. Eu fui na etimologia dessas palavras e encontrei a razão mais simples no latim. Para o português, ela vem do latim,
e do grego ela tem umas nuances, mas ela aponta também para coisas que são formidáveis para nós. Trata de um crescimento em que não foi nada veio interferir nas suas raízes. Sinceridade é isso. É você crescer puro. Você crescer sem nenhum enxerto, sem nenhuma influência, sequer na sua raiz. E inculpáveis, não é de você não simplesmente não ter culpa. Você fez uma coisa e você agora tem culpa nisso. Não. Inculpáveis é você ter uma vida de que não levou outras pessoas a tropeçarem por causa do seu comportamento. E aqui nós falamos bastante sobre isso quando a gente discorreu na carta aos Hebreus, dessa responsabilidade que cada indivíduo tem pelo outro, no episcopado, de andar não colocando nada como tropeço para a caminhada dos que estão chegando agora. Então, ser achado inculpado implica isso, de você não fazer ninguém tropeçar na caminhada. E isso passa necessariamente pela doutrina, pelo evangelho. Aquilo que eu ensino a vocês, eu posso colocar vocês no céu ou no inferno. E aí eu chegar lá diante do dia de Cristo, e aí Cristo demandar na lista, olha, você ensinou isso, isso, isso aqui. Por causa disso, essas pessoas se perderam no caminho. Por causa daquilo que você apresentou como aprovado, como excelente, alguém viu você reproduzindo isso, e aí por causa disso, essa pessoa se perdeu na caminhada. Você aprovou uma estupidez como um excelente. Perceba a seriedade disso. Por isso que eu bato sempre na questão, por exemplo, da justificação pelas obras. Eu vou sempre bater nisso, porque a nossa justificação é pela obra de Jesus Cristo. Nós somos justificados pela obra de Jesus Cristo, não por obras nossas. E tem muita gente achando que participa, que coopera, que corrobora com a salvação. Não, é pela fé em Cristo Jesus. Mas eu participo. Não participa. E se eu ensinar isso, que você é corredentor da sua própria alma, pode acontecer de eu chegar lá naquele dia e você não está na fila. E eu estar na fila e falar assim, olha, você vai sair daqui também. Já pensou nessa possibilidade? Claro que eu estou criando aqui uma situação hipotética, mas é isso que o apóstolo Paulo está salvaguardando a gente. Ele está nos guardando dessa possibilidade tenebrosa. Que você seja achado sincero, ou seja, num crescimento puro, sem influência externa, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, cuja a pedra principal é Cristo Jesus. Você cresce sobre esse fundamento. E crescendo nesse fundamento, você vai ser achado inculpável. Porque você está anunciando uma obra, você está anunciando uma redenção que é própria de alguém superior, não sua. Então, que o nosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e percepção para o quê? Para a gente aprovar coisas excelentes e sermos achados sinceros e inculpáveis no dia de Cristo Jesus. Esse dia de Cristo Jesus. Pense sempre nisso, que seja a motivação de tudo que você faz, que você compartilha, que você reproduz. Pense no dia de Jesus Cristo. Que os nossos olhos estejam sempre fixos na eternidade, nesse dia final, nesse fatídico dia em que nós nos encontraremos com Ele, que sonda corações e mentes. É necessário isso. Versículo de número 11. Para terminar, me dei 5 minutos. Eu não sei a que hora que foi passada a palavra para mim, mas eu vou ser rápido. Para aprovardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Irmãos, o cristianismo, ele é cético quanto à possibilidade de alguém viver a vida de Cristo sem ter Cristo.
É por isso que a igreja não deve ser achado pregando moralidade, sim o evangelho. Porque o evangelho transforma e condiciona o homem a viver uma vida ética e moral. Então não adianta você tentar incutir na mente de alguém que vive no adultério, que vive no vício, que vive na prostituição ou na homossexualidade, que aquilo que ele está fazendo é errado. Você não vai conseguir convencer esse indivíduo disso porque ele está fazendo aquilo que é natural, aquilo que é próprio da sua natureza pecaminosa. Então a igreja ela não vive pregando moralidade. Ela prega o evangelho. O evangelho que vai anunciar a má notícia e logo depois a boa notícia de que há solução para essa condição. E uma vez que ela passa pela experiência da regeneração, do novo nascimento, essa pessoa ela vai conseguir, movido por esse amor, a buscar conhecimento e entender então que prostituição é pecado, homossexualidade é pecado, que vício é pecado, etc, etc, etc. Então, alguém não vai conseguir. É um texto que eu gosto muito e sempre estou falando sobre ele. A mulher que foi flagrada em adultério, Jesus olha para ela e diz: vá, filha, e não peques mais, porque eu não te condeno? Ou é ao contrário? Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Você não consegue ir e não pecar se primeiro você não ouvir do Criador: eu não te condeno. Não há condenação sobre a sua vida, está sobre a minha. Eu tomei a condenação sobre os meus ombros. Agora você é condicionado a viver uma vida de retribuição deste amor. Eu quero retribuir o meu amor a Deus e então eu vou viver uma vida livre do pecado. Os irmãos estão entendendo? Está todo mundo comigo? Então, cheios de fruto de justiça, os frutos de justiça só podem ser produzidos por quem passou pelo processo da regeneração, por quem nasceu de novo. Ah, mas eu já vi um ateu, já vi alguém fazendo assim obras docentes, trabalhos trabalhos sociais, isso, aquilo, outro. Não, isso é uma obra tremenda. Não, isso dá, quando muito, uma justiça social. Mas ela não produz esse fruto de justiça que é esperado pelo Evangelho. Isso só o crente... Olha, e eu vou mais longe. Um crente que dá uma moeda de 2 euros para alguém que está necessitado vale muito mais do que um ateu que alimenta 100 mil pessoas um dia. Para Deus, vale muito mais. Em termos de proporção, vale muito mais, porque ele produziu uma obra de justiça. Ele entende, e eu vou falar sobre isso aqui, a razão disso. O ateu não. O ateu, ele é quando muito visto com grande nobreza na sua obra de justiça, aqui na esfera social, na esfera humana. Ele foi muito mais bem visto por causa da proporção. Mas em termos de justiça, quem produziu mais foi o crente que deu apenas 2 euros. Sabe por quê? Olha só. O qual é mediante o quê? Jesus Cristo. Mediante Jesus Cristo. É impossível você fazer uma obra boa se não for mediante Jesus Cristo. É impossível, porque na verdade, irmãos, nenhuma obra ela é ou deve ser considerada como justa se ela for praticada fora de Jesus Cristo. Se o foco, é trapo de imundícia, se o foco, vou explicar por que agora. Se o objetivo, se o foco não for revelar, não for manifestar a beleza e a perfeição de Deus e a glória para Deus, para que eu vou estar trabalhando? Para quem que eu estou trabalhando? Porque o texto diz, deixa eu ler o texto agora que vocês vão entender. Cheios do fruto de justiça, a qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu dei 2 euros para a glória de Deus. O ateu alimentou 100 mil para a sua própria glória. Vale nada. Não vale nada. Para Deus não conta nada. Então o Espírito vai sempre mover o indivíduo a manifestar essas obras de justiça, porque o seu foco, o seu objetivo
é em vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Por isso, irmãos, portanto, eu não vou perder tempo nunca a fazer com que os irmãos olhem para mim e observem a minha vida. Tudo que eu faço deve ser para expressar a glória de Deus, porque eu não sou não é nem padrão, eu não sou o exemplo, padrão, o exemplo daquilo que é belo, justo e bom. Deus é. Então,